Se você quiser e puder ir na tua casa, aplauda ao Senhor. Quando nós estamos em casa, né, com as meninas, esse momento elas gostam, né, de aplaudir ao Senhor. Sentimos falta disso aqui. Mas você na sua casa, faça desse momento um momento sublime na presença de Deus. Aqui a presença de Deus é tão forte, evidente. Eu estava aqui vendo alguns comentários, né, sobre a presença de Deus. Deus está aqui. Você pode declarar isso na tua casa? Deus está aqui. Fala de novo comigo. Deus está aqui. Deus está em nós. A presença do Espírito Santo está em você. Como é que você tem valor? O Espírito Santo se move em você. Eu lembro quando eu era adolescente. Antes de eu me converter de fato, eu fui a uma igreja uma vez. Eu não sei nem se minha mãe sabe, acho que eu tinha uns 14 anos, 15 talvez, numa igreja quadrangular de esquina, bem pequenininha. E quando eu cheguei nessa igreja, eles estavam cantando esse louvor, né? Que você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo, mas como eu fui tocada. E eu me lembro, né? Isso ficou marcado na minha vida. E você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo se move dentro de você. Jesus disse que era preciso que ele fosse ao Pai, era preciso que ele voltasse para preparar morada, e era preciso que ele fosse para que viesse um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo que se move em você todos os dias. Então, Deus está aqui. Amém? Glória a Deus, mas não é essa a palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Eu brinquei com o pastor, eu falei, olha, não sei como eu vou ministrar, né? Até hoje de manhã, oremos. Porque, às vezes nós pensamos na palavra, na ministração, algo extremamente estruturado, com inúmeros tópicos, né? Um estudo muito amplo, teológico. Glória a Deus, e às vezes, e muitas vezes é assim mesmo. Mas há momentos em que o Senhor quer falar conosco na simplicidade, na experiência. E o tema de hoje é a experiência no deserto. Eu estava esses dias no tanque, né, de casa. Eu nem lembro, acho que eu estava lavando pano de chão, não sei, rodo, né? Ah, não uso pano de chão, gente. Dica, né, aquele momento dica de dona de casa, aqueles rodinhos estilo mop, né, que chama. Que coisa, gente, revolucionou a vida das mulheres. Então, eu não uso pano de chão, eu uso o rodinho. E eu estava no tanque ali, pensando algumas coisas, refletindo, colocando diante de Deus alguns sentimentos. Porque nós estamos assim, trabalhando, estamos com os filhos, estamos nos afazeres de casa, mas nós precisamos estar conectados com Deus em todo o tempo. Quando nós falamos de vida de oração é uma vida em constante comunhão com o Espírito. Caiu? Caiu aqui então. E eu estava nesse momento, na minha casa, pensando com Deus ali, mas eu não estava tão contente, eu estava refletindo e um pouco entristecida com alguns pensamentos. E naquele momento, o pastor falou aqui, né? A igreja está vazia, as cadeiras estão vazias, estamos só nós dois aqui, dá eco no salão, né? A minha voz não está agradável, cantando. Eu fiquei para ele assim, minha voz está saindo, não sei, saiu, será? Espero que não, né? Porque eu não canto bem, eu fiquei lá no fundo para não atrapalhar. E essa sensação de vazio, né? Essa sensação do distanciamento, a gente não poder se relacionar, não poder ver as pessoas, não poder estar junto, não poder muitas coisas, traz inúmeros sentimentos. E eu estava com alguns desses sentimentos e conversando com o Senhor, e Deus falou muito comigo. Aproveite a minha companhia. E por conta desse pensamento, é que surgiu essa palavra de hoje. Quando nós falamos ou pensamos em deserto, eu quero falar um pouco de deserto aqui nessa manhã. Logo a nossa mente ela é levada para um momento de privação. Quando alguém te encontra e fala assim, nossa, estou passando por um deserto, o que você pensa? Ela está sendo privada, ela está sendo provada.
O deserto é um momento de dificuldade, é um momento de escassez. Geralmente, quando nós falamos em deserto, nós nos remetemos a essas qualificações, a esses adjetivos. E não estamos errados por isso, porque realmente o deserto representa um lugar de sequidão. Talvez você hoje olhe e fale, realmente, a minha vida está desse jeito hoje, eu me sinto num deserto. Se você tem se sentido, talvez, num deserto, essa palavra é para você essa manhã. Talvez você tenha ouvido de alguém que está passando por um deserto. Então, essa palavra também é para você, porque você pode ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Se você não conhece, eu vou te falar bem rapidinho. O povo estava cativo no Egito e foi liberto daquele lugar para ser um povo livre. Mas eles tinham uma promessa, eles deveriam ir para uma terra prometida. Mas entre uma vida de escravidão e uma vida de prosperidade, de bênção na terra prometida, eles passaram por um deserto. Eles ficaram 40 anos num deserto. E aquele deserto foi um lugar de experiência. Aquele deserto foi um lugar de privação. Aquele deserto foi um lugar de dificuldade. Mas aquele deserto foi um lugar providenciado por Deus. Antes de irmos para a palavra, né, para as escrituras, vamos definir deserto. Vamos falar de algo que nós conhecemos. Então, se eu falar de deserto geograficamente, o que é? Uma zona árida, onde a vegetação ela é inexistente ou é rara. Existem algumas vegetações no deserto, mas é muito raro, porque é um lugar seco, um lugar sem fertilidade, uma terra estéril. Então, no deserto não tem vegetação, não tem plantação, não tem como você cultivar, não tem como você produzir no deserto. A terra é seca. Agora, quando falamos de deserto, no sentido de situação de vida, nós podemos dizer que um deserto é um vazio. Aqui está travado, viu? Você não quer dar uma olhada? Às vezes é só... Dá um glória a Deus aí, querido, só para a gente confirmar Tá normal? Você quer ficar comigo, então? Não? Tá tudo ok aí, né? Então, deserto, quando nós falamos de lugar deserto, um lugar deserto é um lugar vazio, um lugar desocupado, é a ausência completa de alguma coisa. Quando você chega aqui na igreja, por exemplo, está um deserto, não tem ninguém, cadeiras vazias, é um lugar deserto. Quando você está passando por uma rua, quando eu fazia faculdade, e aí, faculdade, né? Hoje em dia, gente, glória a Deus, né? Faculdade online. Mas na minha época a gente fazia faculdade presencial, né? Talvez na sua também. E aí eu voltava da faculdade à meia-noite e eu passava por ruas desertas e dá medo, porque você não tem ninguém, se acontecer alguma coisa você não tem para quem gritar, você fica sem rumo. O deserto é um lugar sem rumo, sem caminho. Sabe aquelas imagens? Eu nunca fui para um lugar deserto, mas vamos pensar num lugar bem bonito, que é lá nos Lençóis Maranhenses, que é um lugar de dunas. Só que você vê fotos, eu nunca fui, mas você vê fotos daquele lugar, lindo, maravilhoso, mas não tem direção, não tem caminho. É só areia, 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 areia. Aquele monte aquela visão que não tem fim de um lugar deserto. Lindo, mas deserto. Então, o deserto, ele pode também ser um sinônimo ali de solidão. Sabe aquele sentimento que a gente muitas vezes fala, né? Se sente sozinho no meio da multidão? Não é preciso estar num lugar vazio para a pessoa se sentir num deserto. Não é preciso ela estar sozinha para ela se sentir num deserto. Pode ser também colocado, ser um sinônimo de uma sensação, né, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, de estar em solidão. Então, quando eu falo de deserto, e a palavra de Deus, ela é repleta
de exemplos, de situações de deserto. Eu estou falando desses dois momentos, questões geográficas e emocionais, se é que eu posso colocar dessa forma. Mas Deus não nos fez para viver no deserto. Porém, algumas vezes, Ele nos permite passar por lá. Em alguns momentos da minha vida e da sua vida, desertos serão necessários. Deserto faz parte do caminho. Deserto faz parte da trajetória. Só que nós não sabemos lidar com esse momento. Muitas vezes é no deserto que nós desmoronamos. É no deserto que a gente perde a estrutura. É no deserto que a nossa fé vai embora. E hoje, eu vim aqui para ser instrumento de Deus na tua vida, para falar, Deus tem experiências no deserto. Se nessa manhã você se sente em um momento de deserto na tua vida, o Senhor quer te dar experiências. E nós precisamos mudar o nosso olhar. Lá no tanque, quando eu estava lá no meu tanque, na minha lavanderia, quando eu estava pensando algumas coisas, me sentindo em alguns momentos de deserto, com a minha casa barulhenta, quem conhece a minha casa sabe como é. Ontem eu fiz 2 reuniões por vídeo, e foi uma loucura. Toda hora tem que desligar o áudio, porque as crianças... Teve até uma das pessoas que falou assim, só tem suas filhas aí? Quantas crianças tem, né? Porque é barulhenta, minha casa é movimentada, a casa com criança é assim. Mas mesmo assim, às vezes nesse movimento todo, nós nos sentimos no deserto. E esse sentimento pode roubar a nossa vida, pode roubar o nosso momento com Deus, se nós não mudarmos o nosso olhar em relação a isso. Se hoje você tem passado e você se sente no deserto, você precisa mudar o seu olhar sobre ele. O tempo de deserto precisa ser um tempo de experiência e não um tempo de desastre. O povo de Israel, quando foi liberto do Egito, e enquanto passava pelo deserto, precisava enxergar a mão de Deus, precisava viver experiências com Deus, eles não podiam olhar para trás. Todas as vezes que eles reclamavam, eles estavam olhando para um tempo de escravidão, quando na verdade eles deveriam olhar para o tempo de deserto e ver que era um tempo proporcionado por Deus. Mas pastora, Deus é tão bom, vai fazer a gente ficar no deserto, se for preciso, vai. E eu vou te dizer, todos nós passamos. Você está passando o teu deserto aí, tem um outro irmão também passando o dele lá. E há outro passando aqui, os dias não são todos bons, nem todos os momentos são agradáveis. Mas o Senhor permite que nós passemos por esses momentos de deserto, Ele tem experiências para nós. A primeira experiência, vamos falar de algumas aqui, que eu quero falar com você, eu já ministrei algumas vezes esse texto, porque é um texto que fala muito ao meu coração. No deserto, nós podemos ouvir com clareza a voz do Senhor. Gênesis capítulo 16, versículo 7. Se você estiver com a sua Bíblia, vá abrindo a sua Bíblia, porque eu vou tomando a minha água. A minha já está aberta, né? Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Primeira experiência, no deserto ouve-se a voz do Senhor. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, aonde? No deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Agar era serva de Sarai, ela ainda é Sarai aqui, né? Serva de Sarai e Abrão. Ela concebeu um filho de Abrão, não vou voltar nessa história, mas o primeiro filho que Abrão teve foi um filho com uma serva. Só que essa serva, no momento em que ela concebe o filho, ela passa a ficar arrogante, ela passa a desprezar a Sarai fica muito nervosa. E
Agar foge e ela vai para o deserto. Muitas vezes o deserto, nós mesmos que nos colocamos lá. Algumas situações na tua vida te levam para o deserto, não porque o Senhor te levou até lá, mas porque você se colocou. Mas nesse lugar de deserto é um lugar para ouvir a voz de Deus. E o Senhor, a palavra diz que o anjo do Senhor fala: o que você está fazendo aqui? De onde você veio, para onde você vai? O Senhor te encontra no teu deserto e pergunta o que é que você está fazendo, o que você pensa que está fazendo da tua vida. É um momento de você ouvir a voz de Deus. Talvez você escute de Deus coisas que você não gostaria de ouvir. Eu acho que Agar não queria ouvir: volta e humilha-te. Porque quando a gente fala, ouvir a voz de Deus, a gente só pensa em coisa boa, né? Eu quero ouvir a voz de Deus. A gente só quer ouvir a voz de Deus quando nos convém. A gente quer ouvir a voz de Deus quando Deus é ao nosso favor. A gente quer ouvir a voz de Deus quando é resposta boa da parte de Deus. Mas quando vem uma resposta do Senhor: humilha-te, arrependa-te, volta, a gente não quer. E às vezes o Senhor permite esse deserto para que nós possamos ouvi-lo com clareza. Aleluia. E Agar viveu nesse momento. Não há interferência ou dúvida no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto é você e Deus. No deserto não tem ruído, não tem ninguém falando à tua volta. No deserto, ou você ouve, ou você ouve. Não tem como você confundir. Quem está falando comigo? Nossa, tanta gente aqui, não tem ninguém. Podemos ouvir e compreender a voz de Deus com clareza. No deserto, há orientações claras de Deus. E o que o Senhor falou comigo no tanque, na minha casa: aproveite. Aproveite a minha presença. Naquele momento, Agar teve uma experiência com Deus que talvez não tivesse sido agradável para a carne dela. Como muitas vezes não é para mim e para você, porque nós ouvimos coisas da parte de Deus que nos incomoda. Principalmente quando é para nós nos humilharmos, reconhecer que estamos errados, reconhecer que temos que refazer o caminho. Se for preciso ir para um deserto, para que o Senhor te fale essas coisas, Ele vai permitir. E isso é uma experiência com Deus. Experiência no deserto. Em segundo lugar, vamos para Gênesis, capítulo 21, ainda vamos falar de Agar. Essa moça obedece a Deus, ela volta. Mas acontece outras situações, o filho cresce, Sara tem o seu filho Isaac, que era o filho da promessa, mas aí o filho de Agar começa a provocar o filho de Sara, e Sara não gosta, porque mãe é assim, mãe não gosta, que mexe comigo, mas não mexe com meu filho. A mãe não gosta, a gente pode brigar, mas não vem ninguém brigar porque a gente fica nervosa. E Sara falou: não, esse menino está incomodando Isaac. Versículo 14 de Gênesis 21. Versículo 14 de Gênesis 21. Levantou-se, pois, Abrão na madrugada, tomou um pão, um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi assentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, ele cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro.
Olha, Agar voltou para o deserto, mas dessa vez não porque ela quis, mas ela foi mandada para o deserto. Ela foi despedida com o filho para o deserto. E o deserto é um lugar que não tem provisão. O deserto é um lugar sem água. O deserto é um lugar sem alimento. Um deserto é um lugar de abandono. E essa mulher se viu naquele lugar com o seu filho. Imagina o sol escaldante, imagina aquele calor, a água acabou. Ela falou, nós vamos morrer. Eu não quero morrer com o menino nos meus braços. Ela deixou o filho ali para morrer. Ela ficou de longe. E Deus fala para ela, o que você tem, Agar? Que pergunta, né? Ela está no meio do deserto, sofrendo a beça, e Deus pergunta, o que você tem? E Deus pergunta para você nessa manhã, o que é que você tem? Você está nesse deserto passando por isso, o que você está sentindo? O que aconteceu com você? Deus não estava fazendo um pouco caso, mas Deus estava falando, eu te vejo no deserto. Eu ouço o clamor do menino. Quando eu ministrei essa palavra, eu falei que a promessa clama. Havia também uma promessa sobre Ismael. Ele também se tornou uma nação. Não era o filho da promessa como Isaac, mas o Senhor não o deixou desamparado. O Senhor não desamparou Agar. E no deserto, o Senhor falou com aquela mulher e mostrou que no deserto há provisão e promessa. O Senhor falou, Agar, levanta, olha ali, tem água. Deus proveu água no deserto e Deus liberou a promessa no deserto. Você e eu, nós precisamos olhar para o deserto e enxergar que Deus tem dado provisão. Tira a murmuração dos teus lábios, tira a reclamação da tua boca. Se você está passando por um tempo de deserto, um tempo de sequidão, um tempo que aparentemente não tem provisão, mas eu quero te dizer, Deus tem derramado provisão sobre a tua vida. Talvez não seja, né, aquele banquete que você espera e deseja. Talvez não seja a fartura que você tem buscado, mas não tem faltado. O que o Senhor tem derramado sobre a tua vida precisa ser um olhar de gratidão. Você precisa olhar com gratidão aquilo que Deus tem feito. A experiência no deserto mostra que há provisão e algumas promessas são derramadas e reafirmadas no período do deserto. Enquanto o povo esteve no deserto, saindo do Egito, enquanto o povo passou os 40 anos, em inúmeros momentos, o Senhor lembrou aquele povo de que havia uma promessa. Não falta promessa da parte de Deus e não falta suprimento da parte do Senhor. E quando eu falo de suprimento, eu não estou falando de um suprimento financeiro, eu não estou falando apenas de alimento, de contas pagas, de dinheiro, eu não estou falando desse suprimento. Haverá suprimento de paz, haverá suprimento de alegria, haverá suprimento de renovo, de esperança. Aquilo que você precisa, o suprimento vem de Deus. E nossos olhos estão tão naturais que estamos apenas procurando a provisão material, quando na verdade o Senhor tem provido tantas outras coisas. Talvez o Senhor tenha, talvez não, com certeza, Deus tem provido a tua casa de saúde, Deus tem provido a tua casa de livramento, Deus tem provido a tua casa de comunhão. E por que ainda reclama? Agar, o que é que você tem? Deus perguntou para ela, cadê? Que tens, Agar? E hoje o Senhor pergunta para nós, o que você tem, Daniele? Está reclamando do que aí no tanque? Está reclamando do quê? O que está te faltando? A provisão necessária eu estou derramando sobre a tua vida hoje. E é isso que o Senhor está falando ao teu coração. A provisão e promessa nesse deserto. Aleluia. Eu queria ouvir um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus aí, querido. Escreve um glória a Deus. Terceiro ponto, vamos lá para Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Versículos 1 e 3. Olha que lindo esse texto, gente. Olha que maravilha. Do versículo 1 ao 3.
Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele está falando do povo de Deus. Eu livrei vocês da espada e por graça. E vocês acharam graça no deserto. No deserto é um lugar para termos uma experiência com a graça e com o descanso. O povo se livrou da espada e logrou graça no deserto. Não logrou graça no meio da comunhão, não logrou graça no meio da multidão, não logrou graça no meio da prosperidade, logrou graça no deserto. Porque o deserto, queridos, é um lugar de provação. É a hora que nós somos realmente provados. Somos provados na nossa fé, somos provados nas nossas convicções em relação à palavra, somos provados naquilo que nós aprendemos, é no deserto, e é lá no deserto que nós vamos achar graça. É no deserto que nós vamos encontrar graça, e olha que lindo, de longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. No deserto, tem um louvor que fala, você me leva ao deserto para falar de amor. No deserto, Deus fala de amor. No deserto, há graça. No deserto, há descanso. Mude o teu olhar. Ai, pastor, eu estou passando por um deserto. Então, comece a enxergar Deus. O que acontece é que no deserto, nossa visão natural só enxerga a sequidão. Só enxerga a falta de suprimento, só enxerga a solidão, mas eu quero te fazer um convite nessa manhã a enxergar experiências sobrenaturais com o Senhor e ver que a graça, podemos provar do amor e da graça de Deus em meio ao deserto, sim. Em lugar sem esperança, a graça nos alcança. Olha que bonito! Anota essa aí que eu gostei, gente. Não foi pensado, vai. Essa. A pastora até riu aqui. Rimou, né? No lugar sem... Como é que é o negócio? No lugar sem esperança, a graça nos alcança. Mas é verdade. O deserto é um lugar sem esperança. Você olha para um lado, você olha para o outro e fala, e agora? Estou sozinha, no meio do nada, não tenho para onde ir, não tem água, não tem alimento, não tenho o que fazer. Mas é nesse lugar, onde não tem esperança, que a graça do Senhor te alcança. Aleluia. Passar pelo deserto não significa falta do amor de Deus. No versículo aqui, olha, com amor eterno te amei, e por isso, com benignidade, com bondade, com uma bondade que não tem fim, eu te atraí. O deserto não significa que Deus não te ama. Se você tem esse sentimento hoje, em nome de Jesus, que esse sentimento saia do teu coração, porque Ele te ama. Ele te ama no deserto, Ele te ama na multidão, Ele te ama aonde você estiver, do jeito que você estiver, pecador do jeito que eu sou e do jeito que você é, Ele te ama. Com benignidade, com amor eterno, Ele nos atraiu. Em quarto lugar, a quarta experiência que eu quero dizer para você, essa foi a terceira. Às vezes, é necessário passar pelo deserto para ter mais intimidade com Deus. Marcos, capítulo 1. Jesus, ele gostava de um deserto. Jesus, ele buscava um lugar deserto. Em diversas passagens, nós vemos que Jesus se retira. Jesus se afasta das multidões e busca lugares desertos, porque Jesus sabia algo que eu e você precisamos nos lembrar nessa manhã, que é necessário estar no deserto
para ter intimidade com Deus. Agora eu estou falando de um deserto de solidão. Eu estou falando de um deserto que significa ausência da multidão, ausência de pessoas. Eu estou falando de um lugar vazio, de um lugar retirado. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tem um comentário aqui que eu vou ler. Não vou ler todos, tá, querido? Mas aqui está bem aqui, olha. O deserto é o lugar do amor de Deus e onde o homem tem um particular com o Pai. Glória a Deus, é isso mesmo. Esse é o lugar que Marcos, que está aqui no Evangelho de Marcos, que eu estou aqui rodando a Bíblia, agora eu achei. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. De madrugada, já pressupõe-se que está deserto. Né? De madrugada as ruas estão vazias, os lugares estão calmos, teoricamente as pessoas estão dormindo. Há quem diga que orar de madrugada a oração chega mais rápido, né? Porque a fila é menor. Eu confesso o meu pecado que eu não sou da madrugada. Né? Meu marido sabe que eu não acordo de madrugada, é para eu acordar, para eu não dormir, queridos, é uma coisa rara. Que nem os piores momentos eu perdi meu sono. Acho que é, né, amor? Muito. Digamos que eu morro e ressuscito pela manhã. Mas tem gente que é do Ministério da Madrugada, mas não significa que eu não oro, né, gente? Eu oro. Oro de manhã, oro de dia, oro de tarde, né? Eu vou naquela fila maior mesmo. Mas Jesus se levantou de madrugada e, além de ser de madrugada, ele buscou um lugar deserto. Jesus várias vezes se dirigiu a lugares desertos. Jesus sabia que ele precisava se retirar da multidão, ele precisava se isolar, e nós estamos sentindo falta, porque nós não estamos acostumados com isolamento, nós estamos acostumados com multidão, com muita gente, com todo mundo junto, e glória a Deus, eu amo isso. Ontem eu falava em uma das reuniões que a gente estava fazendo, eu falo, não aguento mais, né, ficar vendo pela tela, eu quero sentar, eu quero tomar um café, eu quero comer um churrasco, com os irmãos. Saudade de comer um churrasco, querido. Já, olha aí, a hora que acabar tudo isso, vocês me convidem. Chama a gente que a gente vai, né? O Marcos, baterista, olha, estou só esperando passar a pandemia, Marcão, para você refazer aquele churrasco de novo. Que nós não estávamos naquele. Mas Jesus vivia em meio à multidão, mas ele sabia que o deserto era necessário. E nós não estamos acostumados com o deserto, porque estamos acostumados com a movimentação, com vozes, com pessoas dizendo o que fazer, o que não fazer, com opiniões, com relacionamentos, com redes sociais, com aquilo outro. Mas é o momento de colocarmos a nossa vida diante de Deus em intimidade. E para isso é necessário lugar deserto. Jesus sabia, e ele se dirigia a esses lugares, porque ele sabia a importância de estar completamente a sós com Deus. E eu trabalho num lugar, hoje, né, eu fico sozinha, completamente sozinha. E algumas pessoas que sabem como é meu escritório, falam, nossa, você não dorme, você não tem sono, eu não tenho. Porque eu estou num lugar de solitude, um lugar em que tudo quieto, mas dentro de mim com o Senhor. É um borbulhão. E nesse lugar de deserto, um lugar de ausência de pessoas, é o meu lugar de intimidade com Deus. Pastor, é difícil ficar sozinha com Deus lá em casa. Eu sei, querido, lá em casa também. Lá em casa a gente não fica sozinho nem para ir ao banheiro, né? Você vai ao banheiro, quando você vê, está todo mundo junto, até a cachorra. A minha cachorra entra junto e fica assim, sentada. Mas eu preciso me separar, eu preciso encontrar um lugar deserto para ter comunhão com o Pai. O deserto nos traz o silêncio e não permite que a agitação interfira na comunhão.
Anota essa aí também. O deserto nos traz o silêncio e não permite que a agitação interfira na comunhão. Aproveite o deserto. Faça o seu deserto. Nesse caso que eu estou falando, o seu deserto é um lugar de solitude com Deus, um lugar de comunhão a sós com o Pai. Agar estava no deserto, ela pôde ouvir a voz de Deus sem interferência. E hoje, aí onde você está, você pode se retirar. Se retire do celular. Se retire das redes sociais um pouquinho, vá para o seu deserto com Deus, vá para um lugar de intimidade com o Pai. Jesus, ele amava pessoas, Jesus amava estar com todos, ele sentava à mesa, ele comia, ele ia às festas. Jesus era dos nossos, querido. Jesus gostava de estar com todo mundo, assim como eu, assim como você. Alguns, né? Tem gente que não gosta muito, tem gente que gosta de ficar quieto, né? Mas Jesus era aquela pessoa que vivia com 12 homens, onde ele ia. Tem hora que eu não aguento com 3 em casa. Né? Eu quero ver gente, me deixa. Você imagina Jesus andando com 12. Ele ia para a festa, ia com 12. Ia não sei para onde, ia com 12. Ia para o deserto, ia com 12. Mas Jesus sabia, eu tenho comunhão com as pessoas, mas em primeiro lugar eu preciso ter comunhão com o Pai. E para ter comunhão com o Pai, eu preciso estar a sós com Ele. Vá para o deserto com o Senhor. Aleluia. Marcos capítulo 6, avança um pouquinho na tua Bíblia, versículo 35. Nós falamos aqui algumas coisas, olha, experiências. No deserto nós podemos ouvir a voz do Senhor, no deserto há provisão e promessa. No deserto há graça e descanso. Em quarto lugar, às vezes é necessário estar no deserto para ter intimidade com Deus. E em quinto lugar agora, eu quero falar que no deserto é um lugar de milagres. Capítulo 6, versículo 35. Diz assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-se para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E lhe disse ainda: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que o distribuíssem. E por todos repartiu também 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. O lugar de deserto aqui era um lugar que significava um lugar que não havia nada, não havia um comércio. E os discípulos falam: olha, tá tarde, deixa o povo ir, cada um vai comprar sua comida aí no caminho, vai passar no fast food, né? Passa ali no Mac, come o lanchinho e tudo certo. Mas Jesus fala: não, nós vamos ficar aqui. Dá o de comer para eles. O que é que vocês têm? E os discípulos ali discutindo, né? Mas Jesus, o que a gente tem de dinheiro não vai dar para comprar nada. Tem o que aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Numa outra versão do evangelho aqui, em outro evangelho fala que o menininho, né? O menino veio que tinha 2 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E Jesus, naquele momento, ele organiza o povo para que vivessem um milagre. Havia uma multidão naquele lugar. Nós lemos aqui que a quantidade dos que comeram foram 5.000 homens. Que comeram 5 pães e 2 peixes multiplicados por Jesus. Aquele lugar, os discípulos disseram: é deserto. Não havia de onde tirar.
não havia para onde correr, o comércio já estava fechando, não tinha. E é nesse momento que nós podemos ver um milagre acontecer. O deserto é um lugar de milagres. Algumas coisas nós passamos para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aí a gente fala assim, mas precisava passar por isso? Às vezes sim. Porque senão, nós corremos o risco de achar que é pela nossa força. Corremos o risco de achar que foi o nosso pão, que foi o nosso peixe, que foi o dinheiro do nosso trabalho. Quando, na verdade, o milagre vem de Deus. E é preciso estar no deserto, estar num lugar sem provisão, estar num lugar sem mantimento, estar num lugar sem esperança, para que nós possamos enxergar esse milagre. O deserto é um lugar de milagre. Como eles viveriam esse milagre se eles estivessem num lugar de conforto e abastança? Como eles viveriam o milagre tão falado de Jesus? Até aqueles que não conhecem a palavra, conhecem o milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que você quer viver milagre de Deus, vivendo no conforto da tua vida? Nossa, pastor, não posso viver. Não, você pode ter conforto. Estou falando desse conforto não, físico. Você pode ter uma boa casa, uma boa cama para você dormir, um bom carro para você andar. Você pode ter sua casa na praia, você pode ter a sua rede na varanda, você pode ter sua piscina, você pode ter o que for. E glória a Deus por isso. E me convida quando tudo isso passar, porque eu vou querer também. Mas às vezes estamos confortáveis, seguros na nossa própria força. Estamos confortáveis nos nossos empregos, estamos confortáveis no nosso casamento, estamos confortáveis com as nossas amizades, e aí o seu amigo vai embora, acontece, você está com problema no casamento, os teus filhos te viram as costas, você é despedido do teu trabalho, e aí? Aí que está a graça da coisa. É nessa hora que a gente pode ver que é Deus purinho. É nessa hora que a gente fala, não foi o meu trabalho porque eu não tenho mais trabalho. Não foi o meu casamento porque meu casamento estava difícil. Não foram os meus amigos porque os meus amigos viraram as costas. Foi Deus. E eu espero que essas coisas não aconteçam com você. Mas eu quero te dizer que se o seu deserto hoje é o teu casamento, haverá milagre no teu deserto. Se o teu deserto hoje é nos teus sentimentos, Deus tem milagre nos teus sentimentos. Se o teu deserto hoje é a tua vida financeira, Deus tem provisão e milagre na tua vida financeira. Amém? Ah, meu Deus, dá um glória a Deus aí, pastor. Não dá nem para ouvir, né? O povo nem vai te ouvir. Aleluia. O deserto é um lugar de milagre. Qual que é o teu deserto hoje? Aonde está? Onde você tem vivido o deserto? Pastora, está tudo... E às vezes, olha só, está tudo bem, está tudo tranquilo, meu trabalho está bem, meus filhos estão bem, meu casamento está tudo certo, não aconteceu nada, mas eu me sinto no deserto. Deus quer fazer um milagre na tua alma nessa manhã. Deus quer fazer florescer o teu coração nessa manhã. Talvez o deserto seja o teu coração. Talvez o deserto seja o teu coração seco, sem esperança, um coração entristecido. E nessa manhã Deus quer fazer florescer no teu deserto. E isso é milagre de Deus. Aí sozinha na tua casa, onde você estiver, talvez você esteja chorando, talvez você esteja sem esperança. Mas você não precisa estar nem aqui, você não precisa nem estar no meio da multidão. Você está no teu deserto com Deus e Ele vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. E em último lugar, deixa eu ver se é o último mesmo. Lucas capítulo 4. Como eu disse, Jesus, ele se retirava para o deserto. Só que, olha só, queridos, Lucas capítulo 4, versículo 1. Nós vimos o quanto um deserto, que nós vamos até lá, quando agimos, né, de forma imprudente, como Agar fugiu e acabou parando no deserto. Quando nós somos levados ao deserto, passamos pelo deserto e temos que conviver com aquilo, e agora é a hora que Deus nos vê e fala conosco. Quando Agar ficou ali, foi despedida para o deserto. Nós vemos um momento em que o deserto é um lugar de graça, um lugar de provisão. O deserto, quando nós nos retiramos da multidão, quando Jesus procurava um lugar deserto para estar. E agora,
Versículo 1 do capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O próprio Espírito Santo. Algumas vezes nós seremos levados pelo próprio Senhor para o deserto. O Espírito nos levará ao deserto. E dessa vez, não é só para vivermos um milagre. Porque para viver o milagre no deserto dá até um ânimo, né? Fala, meu Deus, eu quero viver esse milagre aí. Eu estou no deserto, mas eu quero o milagre. Glória a Deus, aleluia. Talvez você glorificou aí na tua casa. Mas aqui, eu quero te dizer que o deserto é um lugar de você vencer o inimigo. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. A gente não quer, né? A gente não quer ser tentado pelo Satanás. A gente não quer passar por essa provação espiritual. A gente não quer ser atacado espiritualmente, mas eu vou te dizer, aconteceu com Jesus e pode acontecer comigo e com você. O Senhor pode nos permitir aí enfrentarmos desertos para lutarmos e vencermos contra o inimigo. Aí a pergunta que eu quero te fazer, você está preparado? Você está preparado para esse dia, se esse dia chegar? Você está preparado para vencer o inimigo no deserto? Porque no deserto é você e Deus, e no deserto o inimigo pode estar lá te afrontando. E Jesus, ele passou 40 dias naquele lugar, sendo afrontado pelo diabo. Ele não comeu, ele não bebeu, não porque no deserto não tinha nada, ele tinha poder de fazer pedra virar pão, ele tinha poder para fazer o que ele queria, mas ele se consagrou e ele sabia que ele venceria o diabo através da palavra. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã, você precisa conhecer a palavra de Deus para vencer o diabo no deserto. Eu falo todo culto, eu falo sobre isso. Eu encaixo um tópico aqui. Porque, queridos, não dá para viver de aleluia, glória a Deus o tempo todo. Não dá para viver de reteté. Não dá. Nós precisamos viver da palavra de Deus. Ai, não senti nenhum arrepio no culto. Nossa, nem chorei. Ai, o culto hoje foi sem graça, né? Não existe culto sem graça. Se há palavra de Deus, há poder de Deus. E você tem que estar cheio da palavra de Deus para vencer o inimigo no deserto. O deserto é um lugar para vencer o inimigo. Não é um lugar para ser derrotado por ele. Porque Jesus foi levado até lá e Jesus venceu. E você, que nota está tirando nesse deserto? Faça uma reflexão. E um segredo. Jesus estava cheio do Espírito. Se você estiver no deserto e não estiver cheio do Espírito, você não vence. Se você estiver no deserto e não estiver cheio do Espírito, conhecendo a palavra, você não vence. E o diabo vai te tripudiar. E não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor tem nos dado o preparo, o Senhor tem derramado sobre nós uma palavra consistente, uma palavra de esperança, uma palavra de exortação, para que eu e você possamos estar preparados, cheios do Espírito, para enfrentar o inimigo no deserto quando necessário. E por último, agora sim é por último. Cadê? Isaías, e aquele texto lindo que a gente conhece, que a canção, a gente cantou muito na primeira onda da pandemia, nos cultos em casa. Isaías 43, versículo 18. Vocês estão compreendendo a palavra? Eu acho que sim, né? Isaías 43, versículo 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Haverá a direção de Deus onde não há.
E eu amo esse texto, sabe por quê? Porque às vezes nós nos apegamos às experiências passadas, aos momentos passados. Naquela época, naquele dia, com aquele pastor, com aquele não sei quem, com o reverendo fulano de tal, quando eu tinha aquele emprego, quando eu conhecia aquela pessoa, quando... Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Porventura, vocês não estão vendo? Igreja de Cristo, nós precisamos enxergar o novo que Deus tem feito. Talvez nessa pandemia, nós estejamos olhando um cenário de deserto. Um cenário sem direção. Algumas pessoas, quando a gente conversa e a gente decide as coisas em relação à igreja, né? E eu falo, gente, às vezes a gente fica perdido. Nós ficamos porque abre porta, fecha a porta, abre igreja, fecha a igreja, põe a máscara, tira a máscara, não sei o quê. Não tira a máscara, tá, gente? Só, né, um exemplo. Não pode tirar a máscara. A gente fica perdido e o deserto é um lugar que não tem caminho. Não tem uma trilha no deserto, não tem uma estrada, não tem sinais de trânsito, não tem uma placa de direção. O deserto é um lugar sem caminho, mas quando eu estou com Deus, olha o que ele fala. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, água aonde não tem como ter água. Deus coloca caminho no deserto, haverá direção, o Senhor nos dará direção como igreja, o Senhor já tem nos dado. Direções como igreja, o Senhor vai dar direção na tua família, o Senhor vai dar direção na tua casa, o Senhor está dando direções para o teu casamento, o Senhor está dando direções para os teus filhos. Aonde não tem direção, um deserto sem direção, o Senhor abrirá um caminho. E eu acho lindo quando fala, eu estou fazendo, já está a luz, ou seja, já está aparecendo. Porventura não percebeis? Nós precisamos perceber o mover de Deus, a novidade do Senhor que está acontecendo. É hora de pararmos a murmuração, é hora de pararmos de lamentar e ver o quanto o Senhor está fazendo no nosso deserto. Que nós possamos aprender a desfrutar do deserto. Desfrutar, desfrutar. Desfrute da presença de Deus, desfrute da provisão que só pode vir do Senhor, desfrute do milagre, desfrute da tua comunhão com Deus, desfrute de ouvir a voz do Pai sem interferência, desfrute do momento sem a multidão, desfrute de um caminho que será aberto no meio do deserto. Desfrute do deserto com o Senhor e você vai sair desse deserto, carregado de experiências sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra invada o teu coração. Parece tão simples, né? Às vezes a gente falando aqui do altar, parece tão simples, eu sei que não é. Porque da mesma forma que você passa por deserto, eu também passo, nós também passamos. Inúmeros. Existe deserto de tudo quanto é nome, querido. Existe o deserto da dor, existe o deserto da decepção, existe o deserto do abandono, existe o deserto da fome, existe o deserto da enfermidade, existe o deserto da afronta, existe o deserto da inveja, existe o deserto do desânimo, existe o deserto da depressão, existe o deserto da ansiedade, existe o deserto do temor, existe o deserto. Eu não sei qual é o seu. Ou quais são? Eu sei os meus e ainda nem sei todos. Mas o que eu sei, o que o Senhor ministrou ao meu coração, lá no tanque da minha casa, com apenas uma frase. O Senhor falou para mim, aproveite a minha presença. E é o que eu quero falar com você, eu quero encerrar essa palavra essa manhã. Aproveite a presença de Deus, mesmo no deserto. Que o seu deserto seja um lugar de experiências com o Senhor e que você saia carregado de experiências sobrenaturais. Nós vamos orar aqui. Aleluia. Estou vendo alguns comentários passando. Pode comentar, gente. Olha, no final desse culto, se você não compartilhou, se você lembrar de alguém, se Deus colocar no teu coração, copia esse link e manda para alguém. Vai ficar salvo aqui. Que nós possamos
mostrar para as pessoas aqui, ó, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Seja um instrumento de Deus e fale para essa pessoa, olha, Deus está colocando um caminho no teu deserto. Aleluia. Pai de amor, obrigada por essa palavra, Senhor. Senhor, obrigada por essa palavra nessa manhã. Não por nós, não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, não pelas nossas capacidades, mas nós estamos buscando viver a palavra que o Senhor colocou em nosso coração esse ano, o agir de Deus em nós e através de nós. E é por isso, Senhor, que eu entendo que muitas vezes passamos por alguns desertos físicos, desertos espirituais, mas em todos eles o Senhor tem dado escape, o Senhor tem trazido a provisão, o Senhor tem mostrado a direção. E eu quero clamar, Senhor, que em nós, através de nós, essa palavra seja propagada e que, Senhor, invada as famílias nessa manhã. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, aqueles que estão recebendo essa palavra nessa manhã, possam enxergar o sobrenatural do Senhor em meio ao deserto. Em nome de Jesus, que essa palavra se faça eficaz e viva. Que nós possamos ter experiências no deserto contigo. Nos ajuda a ouvir a tua voz, Senhor. Tira toda interferência. Senhor, se estamos no deserto e ainda assim estamos cobertos das nossas convicções, e ainda assim estamos cobertos de vozes que nada tem a ver com o Senhor, em nome de Jesus, nós calamos todo o barulho e declaramos que estamos ouvindo a tua voz nessa manhã. Fala conosco, Senhor, fala com os teus filhos, dê as direções, nos ajuda a compreender as direções que incomodam a nossa carne. Quando temos que nos humilhar, que pedir perdão, que retroceder, nos ajuda a entender essas direções. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar provisão e promessa no deserto. Que não falte suprimento para os teus filhos, que não falte suprimento para a tua igreja. Nós cremos que a promessa do Senhor, ela é reafirmada no meio do deserto. Em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos achar a graça, que possamos desfrutar da graça e do amor incondicional do Senhor. No lugar de solidão, no lugar onde não há mais ninguém, que a graça nos alcance, que teu amor nos abrace. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Sinta-se acolhido pela graça do Senhor. Aonde não há esperança, que a tua graça nos alcance, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos assumir um compromisso de intimidade. Assim como Jesus, nosso Jesus, foi o nosso maior exemplo, que se retirava para lugares desertos a fim de se relacionar com o Senhor. Nós queremos também ter essa intimidade. Nós queremos entender que o deserto é necessário para que possamos ter intimidade com o Pai, sem interferências. Que possamos ter intimidade com o Pai sem multidões, que nós não dependamos de ninguém, que nós dependamos apenas da tua doce presença. Aleluia. Tira, Senhor, a agitação da nossa alma. Sim, meu Deus. Que nós possamos nos aquietar num lugar deserto contigo. Que nós possamos viver milagres, assim como aquele povo, aquelas pessoas viveram a multiplicação. Que nós possamos ver que um lugar que não há suprimento, um lugar que não há possibilidades, será um lugar de milagre do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero clamar, nos ajude os teus filhos, nos fortaleça na palavra, que possamos ser fortalecidos e enriquecidos nas Escrituras, para vencer o inimigo, quando levados ao deserto, Senhor, quando formos tentados, Pai, quando o inimigo vier nos afrontar, quando o inimigo quiser colocar dúvida, que nós estejamos preparados, Pai, para vencer, derrotar o inimigo no deserto. E Senhor, nós já te glorificamos, nós já te adoramos, nós já te engrandecemos, porque nós podemos ver com os olhos da fé um caminho aberto no meio desse deserto, um caminho de sobrenatural, um caminho de milagre, um caminho de restauração. Haverá caminho no nosso deserto em nome de Jesus.
Nós te glorificamos, Pai. Nós te adoramos. Senhor, eu quero abençoar, derramar essa palavra sobre cada um dos teus filhos, sobre a Igreja Cristo, aqueles que não fazem parte desse ministério, mas que estão conosco, estão recebendo essa palavra, que sejam cheios da esperança, da convicção de fé, que estejam fortalecidos no deserto e que vivam experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.